Então, olá pessoal, chegamos no nosso último encontro deste módulo 3 de gestão financeira e até aqui a gente caminhou por um longo caminho dentro das finanças, né? Porque se a gente quer ter sucesso financeiro, se a gente quer realmente prosperar financeiramente, a gente precisa fazer esse caminho longo até nas nossas finanças, a começar lá pelas finanças pessoais, como nós vimos nas primeiras aulas e como foi mandado para vocês as aulas gravadas também. Então, nós vimos como gerenciar nossas finanças pessoais. Nós vimos também como nós investimos o dinheiro que nós conseguimos juntar, né, da nossa administração financeira, administrando nosso lar, a gente também viu. Eu até enviei para vocês uma aula sobre investimentos, né? Para a gente saber, porque o empreendedor ele não está limitado à sua empresa. O empreendedor ele pode expandir as suas fontes de renda. Então não é porque é empreendedor que precisa só ter a fonte de renda ali no empreendedorismo, né? Com Prolabore. Não, pode diversificar as fontes de renda. E é importante a gente lembrar que o empreendedor é uma pessoa que está no mundo dos negócios. Então, essa parte da administração do dinheiro, entender como é que funciona o dinheiro, cuidar de multiplicar as fontes de renda, faz parte do dia a dia do empreendedor. Por isso, até que no começo desse módulo, eu conversei com vocês sobre a gente aprender a gostar desse processo de cuidar do dinheiro. Até porque a gente vive numa sociedade muito mais complexa. Antigamente, né, bem antigamente, quando um artesão tinha um negócio ou quando um empreendedor abriu um negócio embaixo da sua casa, como acontecia muito antigamente, era mais fácil, né, era mais simples, o mundo era mais simples. Hoje em dia o mundo está mais complexo, a economia mundial está integrada, então quanto mais a gente aprender sobre a área que a gente está, quanto mais a gente aprender sobre dinheiro, melhor. Então a gente viu lá sobre uma das formas que o empreendedor tem de ter uma outra fonte de renda que é através dos investimentos. Então eu mandei lá para vocês uma aula básica sobre isso, né? Para começar, obviamente que a aula não esgota tudo, assim como esse curso não esgota todo o assunto de gerenciamento das finanças, né? São 6 encontros e algumas aulas a mais, são 10 aulas gravadas, então a gente não consegue esgotar todo o assunto. E mesmo que a gente conseguisse esgotar todo o assunto aqui nesse curso, surgiria ainda novas técnicas, novos mercados, e aí o empreendedor precisaria aprender de novo e se adaptar, né? Assim como antigamente a gente só usava dinheiro e depois passou para cartão, e hoje se fala já em criptomoeda e moedas digitais, então as coisas mudam e o empreendedor precisa acompanhar. Por isso que eu digo para vocês que a gente precisa ter um interesse muito grande nesse universo do dinheiro, né? Aliás, todo mundo precisa ter para viver financeiramente bem, mas o empreendedor ele precisa ter um gosto a mais. A gente viu também sobre fluxo de caixa, como é que a gente cuida de um fluxo de caixa básico, certo? Vimos também sobre lucro, como é que a gente faz para saber se nossa empresa está tendo lucro, o que é o lucro, lembram disso? O que é o lucro, né, de fato, e até chegar aqui na aula de hoje, né? E na aula de ontem eu gravei aula para vocês sobre preço. Até chegar na aula de hoje, e hoje eu resolvi recapitular com vocês algumas coisas para a gente conseguir entender como funciona esse espaço sistematicamente. Porque se a gente assiste esse conteúdo de maneira desordenada, então a gente vai para assistir um conteúdo, depois pula para outro, a gente fica meio perdido, né, sobre o que fazer dentro da nossa empresa e por onde começar. Então, resolvi nessa aula aqui recapitular para dar unidade, principalmente porque a gente não teve 2 encontros ao vivo, né? Então, isso complicou um pouco as coisas, mas
essa aula aqui é especialmente para isso, para a gente dar essa unidade, para a gente perceber que existe um processo que é um processo sistemático, digamos assim, dentro da vida de um empreendedor de sucesso. Os empreendedores, eles atuam em diversos mercados. Pode ser na indústria, pode ser na prestação de serviços, pode ser no comércio, não importa onde ele atua. O empreendedor acerta, quando ele acerta por alguns motivos essenciais. Quando nós vemos uma pessoa que teve sucesso financeiro, que enriqueceu dentro de um negócio, a gente sabe que ele seguiu certos passos fundamentais. Porque se ele não tivesse seguido um desses passos, não daria certo. É como se fosse uma regra. Então, obviamente, existem particularidades de cada negócio, a inovação que o negócio fez, o produto diferencial de outro negócio, isso aí acontece, né? As particularidades. Mas o sucesso financeiro, ele acontece por algumas etapas. E essas etapas, se a gente deixar faltar dentro da nossa empresa, dentro da nossa vida, não importa o quanto nosso produto é inovador, tecnológico, o quanto nós somos inteligentes, o quanto nós somos maravilhosos, a gente não vai ter sucesso financeiro. É por isso até que a gente vê por aí muitas pessoas até inteligentíssimas, mas que não conseguem fazer com que essa habilidade, essa inteligência se transforme em dinheiro. Então, aqui nós vamos recapitular esses passos básicos para a gente dar uma ordem a todo o conteúdo. Até porque eu sei que tem pessoas que vão lá no canal no YouTube e vão assistindo, né? Então, por isso que nós vamos recapitular aqui, tá bom? Então, vou compartilhar aqui com vocês ou slides para a gente acompanhar, para a gente não se perder. Tá aparecendo aí o slide? Então, vamos recapitular, certo? Desde o início, para a gente entender como é um todo. Porque não adianta a gente cuidar de uma parte e esquecer outra. E, assim, todos os especialistas, né, dizem a mesma coisa. Eu sou economista, também ajudo meu marido na empresa dele, então também sei na prática, mas todos os especialistas de todos os livros de negócio, todos os livros de economia que vocês pegarem vão dizer exatamente a mesma coisa. É como se fosse, esses passos aqui, é como se fosse uma continha, 2 mais 2 igual a 4. Quem faz isso tem sucesso financeiro, ponto. Obviamente que podem acontecer N outros fatores que podem impedir. Por exemplo, digamos que uma pessoa faça tudo certo e tem uma crise econômica, desemprego, etc. Obviamente que vai afetar ela. Só que vai afetar ela num curto período de tempo. Logo depois que as coisas melhorem, ela vai conseguir se recuperar e fazer tudo de novo, porque ela tem essa habilidade, ela sabe seguir certos passos em direção ao resultado financeiro, diferentemente daquela pessoa que enriqueceu por sorte, não por habilidade. Quando a pessoa enriquece por sorte, dificilmente ela consegue manter o dinheiro. Esses dias eu mesmo estava vendo um vídeo de um senhor que eu acho que foi na década de 90, ele ganhou ele ganhou um prêmio, acho que não sei se foi na Mega Sena, não sei qual prêmio foi, mas na época ele ganhou um prêmio muito alto, que equivaleria hoje a 30 milhões de reais. E ele, em 5 anos, ele conseguiu dilapidar os 30 milhões de reais. Tem até uma reportagem. É uma reportagem. Depois eu vou mandar lá no grupo. Ele conseguiu dilapidar 30 milhões de reais. Então, como ele ganhou por sorte, ele não conseguiu fazer de novo. Ele não conseguia fazer o básico, assim, para ele ter uma vida digna, para dar uma vida digna para a família dele. E aí aconteceu dele sair de 30 milhões para uma vida muito sofrida novamente, não conseguir se reerguer.
Isso daí é o que acontece quando a gente não tem a habilidade. Quando a gente tem a habilidade, mesmo que aconteça um extremo da gente passar por uma situação difícil ou uma crise, a gente, no longo prazo, vai conseguir se erguer. É isso que se chama estabilidade, né? A estabilidade financeira não é um lugar estável que a gente chega e nunca mais sai. Não existe isso na economia. A economia é dinâmica, existem altos e baixos, existem até desastres naturais que podem afetar a economia. Então, não é isso que significa estabilidade. Estabilidade significa, digamos assim, dentro da nossa vida, uma média. E principalmente uma estabilidade psicológica, uma estabilidade de confiança na própria habilidade e principalmente na própria habilidade de aprendizado, que nós somos capazes, como ser humano, de aprender qualquer coisa que nós queremos. Então, se nós temos uma dificuldade no nosso negócio, a gente pode destinar um pouco de atenção para essa deficiência e aprender. Então, se nós temos uma deficiência na matemática, por exemplo, nós não conseguimos entender muito bem números, a gente, né, às vezes a pessoa se perde. Então, aprender essa habilidade para sanar essa dificuldade e superar, e subir de nível, como se fosse um jogo, né? Então, essa que é a verdadeira estabilidade, essa verdadeira confiança. Mas vamos lá. Então, não estou conseguindo mudar aqui. O primeiro ponto é cuidar das finanças pessoais, obviamente, né? Finanças pessoais organizadas, maior chance de sucesso. A gente já viu isso algumas vezes aqui, mas aqui isso é importante mesmo e as pessoas esquecem, né? A gente passa e aí a gente passa o conteúdo, passa algum tempo e as pessoas esquecem. Isso acontece. Inclusive, deixa eu ver se tá aqui. Não está aqui na minha estante, mas tem alguns livros muito bons que são interessantes para ler. Por exemplo, Pai Rico, Pai Pobre, que eu acho que eu já comentei com vocês alguma coisa aqui. A Pai Rico, Pai Pobre é um livrinho de finanças pessoais básicas. É importante nós cuidarmos das finanças pessoais justamente para a gente não entrar em situações desagradáveis, preocupantes, etc. Vocês já estão careca de saber, né? Só estou reforçando aqui. Por quê? Essa é a base do empreendedor. E principalmente sem as finanças organizadas, ele não consegue ter uma poupança. E ele não tendo uma poupança, qualquer oscilação no mercado, qualquer oscilação na empresa dele, ele vai sofrer. A maioria dos brasileiros vivem sem poupança. A gente já viu aqui, lá nas primeiras aulas, sobre endividamento. A maioria das pessoas no Brasil estão endividadas, ou seja, elas gastam mais de 100% da renda. Isso é muito sério. Isso aí é uma cultura que foi implantada aqui, né, de gasto excessivo, né? Então, quanto mais gastar, melhor. Não seja nós, seja o governo, quanto mais gastar, melhor. Não só isso, mas é curioso o comportamento do brasileiro. Hoje mesmo eu estava vendo alguns vídeos sobre brasileiros que vão para fora do país, e é interessante porque alguns brasileiros quando o brasileiro quer empreender, ele geralmente vai para os Estados Unidos, porque lá tem mais chance de empreender. E quando o brasileiro só quer uma qualidade de vida e ele quer continuar trabalhando, ele vai para países como Portugal. Então, as pessoas que vão para os brasileiros que eu estava vendo nos vídeos que vão para Portugal, dizem, olha, nós temos uma vida confortável aqui, mas nós gastamos 100% da renda porque nós gostamos de viver, né? Nós estamos vivendo aqui, também não podemos ter uma vida ruim, né? A gente precisa ser feliz, precisa aproveitar. Esse comportamento de gastar 100% da renda é muito nocivo se a gente gasta com coisas que não têm retorno. Por exemplo, uma pessoa que gasta 100% da renda, mas parte dessa renda está sendo destinada para a própria educação, para o próprio aprimoramento, ela está investindo no seu capital próprio, né, no seu capital humano, que a gente chama na economia de capital humano, seu capital humano. Obviamente que esse é um dinheiro bem gasto, então esse dinheiro vai retornar no futuro.
Então, se tivesse alguma coisa, né, se chegasse alguma ocasião de ter que gastar 100% da renda, que fosse pelo menos uma parte da renda destinada a uma forma, né, um meio de ganhar mais dinheiro no futuro. Porque viver sem um montante, viver sem dinheiro, sem reserva, é muito complicado. Né? A gente não sabe como serão as condições do futuro, a gente não sabe como será a nossa empresa. Às vezes a gente vai precisar, vai aparecer uma grande oportunidade da gente fazer um grande investimento na empresa e alavancar muito as nossas vendas e realmente dar aquele passo a mais. E a gente não pode, por quê? Porque a gente tem que bancar lá os nossos gastos excessivos. Então é muito complicado. Então a prioridade é ter reserva. Ter reserva era uma coisa muito comum no passado. Todo mundo tinha reserva, todo mundo tinha dinheiro embaixo do colchão. Não é todo mundo, né, gente? Todo mundo é modo de dizer, não é todo mundo. Mas muita gente tinha reserva. Era embaixo do colchão, lembra disso? Guardava dinheiro no colchão. Guardava. Enterrava dinheiro. Ou tinha alguma reserva, ou tinha alguma terrinha, tinha um terreninho, tinha uma joia que ganhou da tia, qualquer coisa do tipo, né? Hoje em dia já não se preocupa mais com isso. Por quê? Porque a gente conta, a gente tem uma confiança excessiva na realidade, né? A gente tem uma confiança excessiva na economia. E que pode nos atrapalhar. Então, melhor mesmo, melhor dos mundos, se for ter que gastar 100% da renda, que seja uma parcela para a própria autoeducação e, assim que possível, juntar, nem que seja um pouquinho, né, para ter esse respiro, certo? Porque quanto mais dinheiro a gente tiver juntado, mais tempo a gente tem para se organizar, para fazer investimentos. Isso daqui é para ter prosperidade mesmo, tá? Ai, tá travando aqui. Desculpa, pessoal. A gente viu também já isso, mas é bom reforçar, que é separar a pessoa física da pessoa jurídica, porque é uma coisa muito comum, as pessoas ainda misturam, não importa se a gente tá careca de saber, né? Em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é programa, em tudo quanto é livro de gestão financeira se fala sobre isso, mas, infelizmente, né, às vezes a pessoa continua, porque dá muito trabalho para separar, porque eu sempre fiz assim, não vou mudar agora, e N motivos, mas é importante, até porque, né, quando a pessoa se ameia, a pessoa acaba ainda levando dessa maneira, mas depois que ela muda, né, o tamanho da empresa, ela é obrigada, inclusive, a separar a pessoa física da jurídica, mas mesmo assim, ainda tem pessoas que conseguem misturar. Então, separar. Até porque, né, como eu coloquei ali embaixo, o empreendedor vive de prolabore. Ele não vive de lucro, ele não vive de retirada da empresa, ele não vive do dinheiro da empresa, ele vive do prolabore, que é como se fosse, já falei também, né? É como se fosse o salário do empreendedor. Então é interessante mesmo que, além de separar, se coloque um limite de prolabore, para daí conseguir viver dentro desse limite, porque senão acaba utilizando, se a empresa está indo bem, tira mais dinheiro da empresa, sendo que esse dinheiro poderia ser reinvestido na empresa, poderia ser destinado para capital de giro. Então, a pessoa acaba tirando, né, o empreendedor acaba tirando da empresa e impede o crescimento da empresa, consequentemente, certo? Então, quando nós colocamos um limite de prolabore, a gente sabe que dentro daquele intervalo a gente consegue, a gente deve gerenciar nossas finanças, porque para a gente conseguir manter as nossas finanças pessoais organizadas, a gente precisa de uma certa rotina. E a rotina significa também uma quantia limite de recebimentos. Então, isso aqui é extremamente importante, tá bom? Eu vou rolando mesmo, porque aqui acho que é meu teclado que travou. Pronto, é meu teclado. É isso mesmo. Aqui, fazer sobrar dinheiro, tá? Isso aqui é assim, uma coisa básica, como a gente tá falando da poupança.
fazer sobrar dinheiro e conviver em paz, sabe? Conviver feliz com o saldo. Entendeu? Tem saldo lá na conta, deixa na conta, né? Não precisa mexer. Mas às vezes a gente vê aqui no Brasil um comichão, parece que todo mundo tem uma coceira assim que não pode ver dinheiro, né? Tipo, não pode ver dinheiro que já quer gastar. E o empreendedor precisa aprender, se ele quer prosperar, precisa aprender a conviver com dinheiro, ter dinheiro sobrando, né? Tem muita gente que não consegue, que na primeira oportunidade que tem dinheiro sobrando quer gastar. Isso daí é um fato que a gente viu lá naquele estudo do Serasa, né, sobre o endividamento. Então, significa que as pessoas não têm dinheiro, né, sobrando. Significa que as pessoas não sabem conviver. E isso daqui, as pessoas geralmente não veem como um comportamento autodestrutivo, mas é um comportamento autodestrutivo. O ser humano tem uma tendência a querer se autodestruir. Quem disse isso não fui eu, foi o Freud, o, o psicanalista, o pai da psicanálise, que disse isso. O ser humano tem uma tendência para a destruição. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso para a gente não se sabotar, né? Então, no momento que a gente está indo bem, que está sobrando dinheiro, que a gente está conseguindo, né, ter uma reserva financeira própria ou está sobrando dinheiro na empresa, está dando saldo positivo, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ir lá e sabotar todo o processo, porque isso é mais comum do que vocês imaginam. E nem uma questão de não ter sabedoria ou não ter conhecimento, é uma pura questão de querer se destruir por algum motivo. Pode ser um motivo de que a pessoa acredita que não merece conviver com dinheiro, ou que o dinheiro é ruim, ou simplesmente uma vontade de viver mal, né? Então, é preciso tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Com essa tendência de meio que sabotar os próprios planos, né? Então, aprender a conviver com saldo, com dinheiro, sabe? Viver em paz com dinheiro sobrando é muito bom, né? Nós não precisamos de tudo o tempo todo. E isso aqui é interessante, é bom lembrar, que é o seguinte: nós somos seres humanos, nós temos necessidades ilimitadas, certo? Desde que um ser humano começou a inventar coisas, ele aprendeu também a inventar necessidades. Inventar não, descobrir necessidades. Então, antigamente, quando não existia, por exemplo, um lacinho de cabelo, as pessoas nem imaginavam, né? As mulheres nem imaginavam, elas prendiam o cabelo com outras coisas, ou sei lá, uma régua, né? Não tinha uma régua. Então, as pessoas não tinham, nem faziam ideia da necessidade de uma régua. Mas depois que a régua foi inventada, as pessoas passaram a ter necessidade da régua e passaram a ter milhares, milhões de necessidades. Então, se a gente tiver dinheiro infinito, imagine o seguinte, que a gente tem dinheiro infinito. As nossas necessidades seriam infinitas. Acredite, não ia chegar um momento, se a gente seguir nesse ritmo de satisfação das necessidades, se a gente tivesse dinheiro infinito, imagine o seguinte, que você é dono de um banco e esse banco produz dinheiro infinito para você gastar. Você teria necessidades infinitas, tá? Teria necessidades infinitas. Então é uma ilusão a gente achar que a partir do momento que a gente comprar X de coisas, a gente vai estar plenamente saciada, não vai precisar comprar mais nada e não vai desejar mais nada, porque não é assim. Mesmo que a gente pudesse comprar o mundo inteiro, a gente ainda ia querer comprar as estrelas, iria querer comprar outras coisas, iria ter necessidade de outras coisas, né? Então, eu digo isso para a gente aprender a conviver em paz com as necessidades também, né? Que a gente não vai ter tudo na hora que a gente quer e nem na hora que a gente pode. Muitas vezes a gente pode até comprar certas coisas, mas a gente também pode dizer não e simplesmente esperar. Por quê? Porque nós não somos obrigados a satisfazer tudo o tempo todo, né? Então, esse negócio de saldo, né, de ter dinheiro, né, ter saldo na conta, de ter dinheiro mesmo, não é crédito, é dinheiro.
Isso daí tem a ver com a gente conviver em paz com as necessidades. Eu até preciso de tal coisa, mas eu não vou comprar agora e tudo bem, né? Então, ter essa paz, não ter esse comichão para satisfazer todas as necessidades é muito importante, né? Para a gente conseguir manter esse saldo. Porque se a gente der ouvido para todas as necessidades, não vai ter fim, não. A gente pode passar a vida inteira gastando e não iria ter fim, tá? Aqui, aumentar os, aumentar os ativos e diminuir os passivos. Quem lembra lá da primeira, acho que foi na segunda aula, daquela playlist de aulas gravadas, lembra que a gente viu sobre ativos e passivos, dentro do conceito do Kiyosaki, que é um grande gestor financeiro, um grande empreendedor, que escreveu o livro Pai Rico, Pai Pobre, escreveu também o livro Fake, que eu recomendo os dois, inclusive tem os dois traduzidos em português, tá bom? Falei o título, né? Que o Fake também é português, que ensina como você poupar, né? Como você ter reserva de valor, onde deixar seu dinheiro, né? Como reserva de valor. Então, ele lá no Pai Rico, Pai Pobre, ele usa esse conceito que ele diz que pode ensinar até uma criança, pode ensinar contabilidade até para uma criança. Que é o conceito do ativo e passivo. Então, ativo são todas aquelas coisas que colocam dinheiro no nosso bolso. E passivo são todas as coisas que tiram dinheiro do nosso bolso. Então, o que nós precisamos fazer é aumentar a quantidade de ativos, a quantidade de fontes de renda e diminuir a quantidade de passivos, de coisas que tiram nosso dinheiro. Então, por exemplo, existem inúmeros passivos, certo? Desde o nosso dia a dia, nós podemos reduzir, né? Até as coisas pequenas, por exemplo, eu atraso sempre a fatura e, portanto, pago juros. Então, diminuir essas saídas de dinheiro. E não só isso, mas aquelas dívidas que a gente tem até um benefício, só que a dívida é muito grande. Então, por exemplo, a gente tem um carro. Esse carro, ele não é só o carro. Muitas vezes as pessoas consideram somente o valor da parcela, mas não é só o valor da parcela, é o valor da manutenção, do combustível, das lavagens, dos pneus, do IPVA. Então, é todo esse valor. E muitas vezes o valor que a gente paga de passivo, que sai dinheiro do nosso bolso, não compensa o benefício que a gente tem com aquele carro. Então, talvez interessante seria pegar um carro mais simples, sei lá, cada um vai pensar dentro da sua realidade, né? Dentro da ótica financeira, dentro do universo do gerenciamento financeiro, cada um tem que pensar na sua realidade. Então, não tem como vir aqui dizer, faça isso, faça aquilo, né? Não tenha carro, não tenha casa. Eu, pelo menos, né, não posso dizer isso para ninguém. Não faça financiamento, não faça isso. Não é assim que funciona, porque cada um tem a sua subjetividade, cada um tem suas vidas, os seus anseios, tem sua rotina. Então, cada um precisa calcular por si o que faz sentido, o que não faz, onde que está saindo mais dinheiro, que não precisava sair tanto dinheiro assim, né? Mas o mais importante aqui é multiplicar as fontes de renda. E uma das maneiras do empreendedor fazer isso de maneira tranquila é investindo dinheiro, certo? Então, investindo dinheiro, expandindo para outras coisas. Pode ser investindo no mercado financeiro, pode ser investindo pode ser em criptomoeda, pode ser no mercado imobiliário, desde que a pessoa aprenda, né? Desde que o empreendedor aprenda sobre o mercado, desde que ele aprenda um pouquinho sobre essa fonte de renda. Sim, pode ter mais de uma fonte de renda. Não precisa ficar limitado ao próprio empreendimento. Quanto mais fontes de renda tiver, melhor. E não só isso, às vezes mais modalidades. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma loja, ela pode ter um e-commerce também. Então, ela pode ter como se fosse
é como se ela estivesse multiplicando a fonte de renda dela, porque além da empresa física, né, que ela tem ali na cidade, ela ainda tem a, a loja na internet. Então, ela tem uma outra fonte de renda, uma outra forma de entrar dinheiro para ela, né, para a empresa, no caso. Então, multiplicar as fontes de renda, sim, é uma coisa que o empreendedor precisa pensar. E principalmente reduzir as dívidas, reduzir o passivo. Lembrando que crédito não é dinheiro, crédito é dívida, tá? Então, repetindo isso, que a gente já falou algumas vezes. Esse aqui é um ponto muito interessante, porque muitas pessoas erram financeiramente nos negócios, não é porque elas não têm competência, é, digamos assim, não é porque elas não têm competência nas vendas, não é porque ela não tem competência para gerenciar o fluxo de caixa, ela não sabe de matemática básica, não é porque ela, enfim, não sabe comprar os produtos, é simplesmente porque ela errou na investigação das necessidades do cliente. Então, saber exatamente o que as pessoas precisam é a receita para sempre ter dinheiro. O que é o mercado? Né? O que é o mercado, pessoal? O mercado, imagine o mercado como se fosse um fenômeno. O que é um fenômeno? As pessoas vão transacionando, umas vendem, outras compram, e essa totalidade de transações é o mercado, certo? Para nós conseguirmos alguma coisa dentro do mercado, nós precisamos oferecer alguma coisa, não é mesmo? Então, ou a pessoa oferece o seu trabalho, então ela vende suas horas, ela oferece seu trabalho, ou ela vende alguma coisa, ela pode vender o seu serviço, o seu produto. Mas o interessante ali dentro do mercado é que todo mundo precisa vender algo que os outros querem. Então, sempre as empresas querem força de trabalho, né? Sempre querem mão de obra. Então, por isso, as pessoas vendem mão de obra, tá certo? Mas as pessoas querem outras coisas, outros produtos, elas têm outras necessidades também. E exatamente essas necessidades que precisam ser investigadas, porque nós precisamos ver o que os outros querem. Porque a gente não consegue nada dentro do mercado se a gente não der alguma coisa em troca. Isso daqui eu chamo no mecanismo de caridade compulsória. Né? Então, você vai ter que fazer algum bem para os outros antes de receber algum bem. Antes de receber algum dinheiro, você vai ter que fazer algum bem. Seja um trabalho, seja um produto, o que for, você vai ter que fazer um bem. Então, saber o que as pessoas querem é igual a saber o que elas pagam, né? Pelo que elas pagam. Então, assim a gente consegue acertar no nosso produto. Porque não adianta nada a gente escolher um produto que as pessoas não querem, elas não precisam, elas não vão pagar. Não importa, a gente já viu isso na aula que eu mandei para vocês, né? Que era a aula de ontem. Não importa se o preço seja baixo. Se as pessoas não querem comprar, elas não vão comprar. Então, muitas vezes, na hora ali de precificar, que faz parte dentro ali da gestão econômica, nas finanças da gestão econômica, as pessoas elas fazem um cálculo perfeito, elas cobram querem cobrar o preço mais baixo possível com a menor margem possível e não entendem que as pessoas só vão comprar o que elas quiserem. Então, saber exatamente o que as pessoas querem é igual a dinheiro. É exatamente isso. Quem tem maior capacidade de investigar o que as pessoas precisam e oferecer isso que as pessoas precisam são aqueles que recebem mais dinheiro no mercado. Então, se a pessoa faz isso em grande escala, ela vai receber em grande escala também. Então, quanto maior é a precisão em atender a necessidade do cliente, quanto maior é a escala, maior o retorno que a pessoa tem. Então, por isso que eu coloquei esse tópico que não parece de gestão financeira, mas tem tudo a ver com gestão financeira. Porque o que a gente vai gerenciar se não entrar dinheiro na nossa empresa? E só entra dinheiro se a gente atender a necessidade do consumidor.
Esse é um ponto importante de encontrar produtos estratégicos. Porque isso aqui tem a ver com uma estratégia financeira, que é o seguinte: nós temos que aumentar a nossa margem, tá? Então, os produtos estratégicos, nossa margem de lucro. Os produtos estratégicos são aqueles que têm menores custos para nós, ou aqueles que a gente fabricando, a gente consegue reduzir muito os custos, mas que o cliente vê muito valor e, portanto, ele está disposto a pagar mais caro. Então, esses produtos estratégicos não são fáceis de encontrar, mas eu acho que todo empreendedor precisa dedicar um tempo para encontrar esses produtos estratégicos. E sempre existe, né? Lembra do tópico anterior, de investigar a necessidade. E o que, né? Qual produto atende a necessidade do consumidor, mas com baixíssimo custo, a ponto de eu maximizar a minha margem. Por quê? Nós não podemos ter uma margem de lucro apertada. Existe muita variação no mercado, muita oscilação. E quem tem a margem de lucro muito apertada sofre impacto. Eu não sei se vocês lembram do da aula sobre o lucro, né? Que eu mostrei lá um gráfico de pizza que eu mostrei para vocês que o lucro, qualquer aumento de custo afeta o lucro, né? Quem não assistiu essa aula, por favor, né, vai lá nas aulas gravadas e assista, porque é muito interessante. Então, qualquer impacto que tiver nos custos vai afetar o lucro, ponto, né? A menos que seja repassado para o consumidor. Mas nem sempre nós conseguimos repassar para o consumidor. Às vezes tem uma oscilação muito rápida. Por exemplo, oscilou o preço do insumo. Sei lá, nós temos uma padaria e o preço do trigo oscilou. Né? Teve uma queda na produtividade da farinha de trigo, oscilou. Então, essas oscilações, se o empreendedor tiver uma margem de lucro muito apertada, essas oscilações podem dar prejuízo para ele. Então, por isso é importante uma boa margem de lucro, mas não é em todos os produtos que nós conseguimos ter uma margem de lucro boa, assim, é uma grande margem de lucro. Tem produtos que nós temos que aceitar, que é um produto que o cliente quer, mas ele está disposto a pagar menos, que a gente tem que aceitar uma margem de lucro pequena, mas a gente compensa isso com os produtos estratégicos que têm pouco custo ou serviços que a gente emprega pouco esforço, mas que tem uma grande margem de lucro para a gente poder compensar aqueles outros produtos. Então, isso é encontrar produtos estratégicos e que é muito importante, né? Selecionar bem os produtos. A gente tem que selecionar os produtos de acordo com o nosso consumidor, com as necessidades do nosso consumidor, né? E não copiando os outros negócios que a gente vê. Que eu vejo muito por aí as pessoas que acabam se espelhando demais, digamos assim, nos outros negócios. Há algum mal? Nenhum mal, né? Em se espelhar, em olhar, mas o que a gente não pode fazer é assim, copiar. Por quê? Porque a gente não sabe se o concorrente está tendo lucro, a gente não sabe se o concorrente está tendo prejuízo, se ele escolheu o produto certo, se ele está né, qual que é a margem dele. Então, a gente tem que sempre olhar para o nosso negócio, para o nosso cliente. Então, esses produtos estratégicos, às vezes, vai ser só a sua empresa que vai oferecer. Mas é muito, muito, muito interessante ter, porque eles acabam absorvendo as oscilações do mercado, tá? Boa noite, Patrícia. Aqui. Da aula que eu mandei para vocês, né, hoje de manhã, falando sobre o preço, por que que o cliente paga o preço, né? Às vezes o cliente, ele paga um preço mais caro, às vezes em outras lojas, outros fornecedores, outros serviços, e não paga um preço baixo no nosso.
Então, eu mandei aquela aula justamente para a gente entender porque o que faz uma pessoa pagar um preço mais alto, ou o que faz o cliente querer consumir aquilo, né? Então, acho que ficou bem explicadinho lá. Então, a importância de encontrar o preço correto, né? O preço correto nem sempre é o menor, certo? O preço correto, qual que é o preço correto? É o preço correto para aquela circunstância, né? Então, se tem uma escassez de alguma coisa, é natural que o preço seja mais elevado, né? Por exemplo, o ouro. O ouro é muito escasso, é difícil você encontrar ouro, é difícil extrair ouro, né? Minerar ouro. Então, o preço dele é mais elevado. Quando o tomate no supermercado, por algum motivo, ele se torna mais escasso também, né? Algum problema na produtividade, alguma safra que não sei, não foi tão boa, não sei, N motivos, né? Ou os produtores resolveram exportar tudo e deixar a gente só com um pouquinho aqui, o que acontece? Tomate diminui, né? Então aumenta o preço. E aí, qual que é o preço certo? É o preço mais elevado ou o preço mais baixo? A gente vê isso no mercado, né? A gente vai comprar batata uma semana, tá R$ 4. Vai lá na outra semana, tá R$ 7. Vai na outra, tá R$ 5. Qual que é o preço correto? Né? Todos. Porque o preço correto ele está ligado com as circunstâncias, né, particulares daquilo, daquele bem, né? Seja a disponibilidade, seja o valor que as pessoas percebem, mas existem condições particulares que produzir aquele preço, né? Então, por isso que eu digo que o preço correto nem sempre é o menor. E a gente vê uma tendência, principalmente nos pequenos negócios, de querer competir através do preço baixo. E aí acaba matando a margem de lucro. O preço certo nem sempre vai ser o menor, né? Às vezes o preço certo vai ser um preço, digamos assim, também não o maior, mas um preço médio. Às vezes vai ser um preço maior, né? Se o cliente estiver disposto a pagar, pode ser um preço maior. Às vezes, cobrar o preço menor, inclusive, pode fazer com que o cliente perceba menos valor, né? Já aconteceu comigo de eu estar lá na loja e só ter um produto com 60% de desconto, né? Aí tinha lá um monte de creme, só tinha um com 60% de desconto. Aí eu lembro que eu olhei assim e pensei, nossa, por que só esse creme tá com 60% de desconto? Aí eu pensei, se tá com 60% de desconto, é porque não está vendendo. Se tivesse vendendo, estaria com 100% do valor, né? O 100% do preço. Então, se está com 60% de desconto, quer dizer que ninguém está comprando. E se ninguém está comprando, é porque tem algum motivo. Então, pode ser que dê alergia, pode ser que o creme não seja bom, né? Vou levar o outro. Então, ao invés de me chamar a atenção para comprar, acabou afastando, né? Acabou fazendo com que eu percebesse que tinha algo. Por que tá tão barato? Entendeu? Ficar desconfiado, sabe aquele ditado? Quando a esmola é demais, santo desconfia. Então, o preço ele está muito atrelado com a percepção de valor. Né? Então, a gente tende, não estou falando que é certo, isso aqui não é um julgamento de valor, mas a gente tende a achar que o que é mais caro é de maior qualidade. E o nosso cliente também. Né? Então, o preço correto, ele pode ser mais alto se o nosso cliente estiver disposto a pagar e se for um preço justo, inclusive, né? Se é um serviço que só nós oferecemos, se nós oferecemos com uma qualidade que não tem, né? Não tem em outro lugar, não tem na nossa cidade, a gente fez tudo, cada etapa, com muita qualidade, com muito primor, sim, né? Nós podemos cobrar um preço maior para elevar a taxa, a margem de juros. Inclusive, eu vou ainda mandar lá no grupo do WhatsApp mais 2 aulas que é sobre preço, só para finalizar. São aulas gravadas, que é para quem quiser reforçar ainda mais sobre preço, né? Assistir essas aulas, tá? Porque se o preço estiver errado, né?
Vamos supor aqui que o preço é muito baixo. O que vai acontecer com o faturamento? Vai ser baixo também. Então, como eu já disse algumas vezes, às vezes o problema da gente não conseguir fechar as contas é porque o nosso preço está errado. Então, nós estamos tendo baixo faturamento. Também, por outro lado, se o preço for muito alto, muito alto, ninguém vai querer comprar. Então, nós também temos um faturamento reduzido. Então, nós precisamos achar o preço de equilíbrio. Muitas vezes nós precisamos escolher, né? Principalmente quando a gente presta serviço, a gente precisa escolher o seguinte: eu presto mais serviços por um preço mais baixo ou eu presto menos serviço por um preço mais alto? É uma escolha, né? Então, por exemplo, eu posso vender, é um exemplo, né? Bem simples, com números redondos, só para ficar claro. Eu posso vender 5 serviços por mês, né? Ou 6 serviços por mês, de R$ 1.000, né? Então eu atendo 6 dias e nesses 6 dias eu ganho, cada dia eu ganho R$ 1.000. Ou eu posso trabalhar 3 vezes e ganhar a mesma quantia, aumentando o preço do meu serviço, né? R$ 2.000. Então, eu trabalharia 3 vezes ao invés de 6, mas cobraria 2, né? Obviamente que a qualidade do nosso produto precisa acompanhar esse preço que a gente está cobrando, né? Não adianta nada a gente tentar cobrar mais elevado e fazer menos do que o nosso concorrente, porque daí nós não vamos conseguir atrair clientes, obviamente. Então precisa de um diferencial, precisa o produto, o serviço ter as características que comportem aquele preço mais alto. Mas no caso dos serviços, é sempre uma estratégia, né? Às vezes a pessoa quer trabalhar um pouco menos, então ela tem que fazer com que o serviço dela, com que o cliente perceba mais valor e esteja disposta a pagar um preço mais caro para adquirir aquele serviço. Então, trabalhar menos, sobrar mais tempo para estudar mais sobre negócios, por exemplo, não sei, mas é só um exemplo. E tem muita gente que pensa assim: o cliente não vai querer pagar mais caro. Isso aí é um mito. Por quê? Porque o cliente não quer. É claro que existem diversos públicos de cliente, diversos tipos de cliente. Mas no geral, né? O cliente calcula custo e benefício. O cliente não quer o mais barato, ele quer o melhor pelo melhor preço, né? Então, muitas vezes a gente mesmo, a gente vontade de espirrar. Ai, que coisa horrível. Às vezes a gente mesmo vai lá num restaurante, a gente paga um pouco mais caro. A gente vai comer um hambúrguer, a gente paga um pouco mais caro. E é um hambúrguer maravilhoso, a gente volta para casa dizendo assim: nossa, que delícia, valeu a pena cada centavo. O que a gente está querendo dizer com isso? Que aquilo que a gente comeu vale todo o dinheiro despendido. Então, nem sempre a gente quer o mais barato, às vezes a gente quer o melhor, né? Às vezes a gente quer ir lá né, as mulheres, vão no casamento. Ela não quer a maquiadora mais barata, ela quer a maquiadora que vai deixar ela mais bonita para as fotos. Então tem essas questões. E a gente está tão condicionado a pensar somente no preço, achar que nós temos que competir com o preço, porque nós pegamos essa cultura das grandes empresas, como eu já falei para vocês. E por isso que eu quero indicar aqui dois livros. O primeiro deles é esse aqui, Gerenciar para o Lucro, tá? É um livro bem interessante, é bem curtinho, mas exatamente aqui que ele fala sobre essa cultura, tá? Da competição muito agressiva. Então, as grandes empresas competem desse jeito, competem com o preço, né? Então, uma baixa o preço, aí outra vai lá e reage, baixa também, faz uma propaganda, são muito agressivas, né? A competição é muito agressiva. Não é o caso
do nosso negócio, principalmente quando a gente está na cidade do interior, né? Quando a gente tem um mercado limitado. A gente precisa aumentar a nossa margem, né? A gente precisa melhorar a nossa margem. Então, por isso a gente precisa cobrar o preço adequado. Mas como a gente pega essa cultura das empresas maiores, a gente acaba condicionado a pensar que o cliente quer só preço e não quer. A gente é cliente e a gente não quer só preço, né? Quando a gente vai lá consumir, a gente, obviamente, olha o preço, mas não é tudo que a gente olha. Então, é importante prestar atenção no preço. É uma coisa que a gente precisa se dedicar um tempo mesmo para perceber o preço dentro da nossa empresa e como o cliente se comporta, tá? Aqui, manter o cliente. A pessoa assim, o que tem a ver, né, com finanças? Daí não estaria lá em vendas? Não, tem a ver com finanças também, por quê? Porque tem muitas pessoas que gastam muito dinheiro com cliente, né? Gastam dinheiro com propaganda ou não conseguem manter um certo faturamento porque não mantém os clientes que tem, né? Então, até coloquei essa frase aqui embaixo que é manter o cliente que já tem é mais barato que captar novos clientes. Então, manter os clientes dá menos trabalho do que captar novos, do que buscar, do que fazer propaganda, do que ter que conquistar, né? Então, dá mais trabalho e custa mais. Então, manter o cliente como se o cliente fosse uma vaquinha leiteira, né? Ele precisa voltar, precisa de fidelidade, precisa de recorrência, ele precisa voltar a comprar. Então, desde do pré-venda, digamos assim, até o pós-venda, é preciso cuidar desse cliente, cuidar muito bem. Quantos lugares a gente vai que não tem um pós-venda? Mesmo em atendimento, às vezes serviço, odontológico, né? Já fui em dentista que, assim, parei de ir, a pessoa nunca mais foi no dentista e também nunca mais me mandou mensagem. Ou seja, é uma pessoa que não está preocupada ali em manter aquele cliente, né? Então, muitas vezes o foco das pessoas está em quero mais cliente, e não em deixa eu cuidar desses clientes que eu já tenho, né? Como é que eu faço para encantar? Como é que eu faço para que esse cliente compre mais de mim? E assim eu consigo manter uma certa constância de faturamento, porque eu tenho uns clientes fiéis, né? E não gasto tanto dinheiro com publicidade, com tráfego. Então, assim eu ganho mais, né? Eu acabo economizando. Aqui, né? Oitavo. Então a gente foi aprofundando, né? Finanças pessoais, né? De achar o produto certo, preço certo, naná. Depois de fazer isso, né? Se a gente acertar em todos os passos anteriores e não fizer isso daqui, não funciona, né? Nós precisamos registrar todos os dados financeiros. O fluxo de caixa é o melhor amigo do empreendedor. Então, se tem uma ferramenta que ajuda o empreendedor, é o fluxo de caixa. Então, dentro de tudo que a gente falou agora, né? Se a gente gerenciar bem as nossas finanças, poupar, investir, ter mais de uma fonte de renda, se a gente souber analisar a necessidade do consumidor, achar um produto com uma margem de lucro alta, né, com baixo custo, se a gente souber manter o cliente e não registrar todos os dados financeiros, aí, né, aí a gente joga fora todos os outros passos, né? Então, registrar, eu já mandei lá para vocês no grupo, né, sobre como manter um controle com o fluxo de caixa. Isso é muito simples de fazer. Então, se você se propôs a fazer isso diariamente, porque você tem fluxo de atividade diariamente, sentar uma vez por dia e fazer esse levantamento. Ou semanal. Tem pessoas que prestam pouco serviço, né? Ou, né, às vezes mensal, né? Às vezes a pessoa presta 3 serviços por mês, não tem tanto fluxo de dinheiro assim, então não tem por que ela fazer isso diariamente.
mas o importante é registrar na frequência certa, né? Para conseguir saber como é que como é que anda a saúde financeira. Se está tendo saldo para quitar as contas, se as contas estão sendo pagas certinho, se está sobrando saldo, se tem capital de giro, e principalmente para a gente saber, né, ter um registro de qual a data que vence cada coisa, para a gente saber de antemão o quanto de dinheiro a gente vai precisar. Então, vai ter uma conta lá dia 10, né, um boleto de R$ 1.000. Então, a gente sabe que até o dia 10 a gente precisa ter R$ 1.000. Então, fica muito mais simples, né, de verificar todas essas informações. Então, o fluxo de caixa é o melhor amigo do empreendedor. Inclusive, eu vou mandar para vocês lá no WhatsApp um link que tem as planilhas que a gente já viu, né? Seja nas aulas gravadas, seja o que for, né? Tem as planilhas lá para vocês baixarem, tá? Para vocês começarem a fazer. Nono, manter sempre o capital de giro, né? O capital de giro, como, né, tem lá naquela aula sobre ciclos da empresa e capital de giro. Então, tem lá explicando qual que é a importância do capital de giro, né? Que é aquele tempo entre o momento que a gente paga o nosso fornecedor até a hora que entra dinheiro do nosso cliente, a gente utiliza o dinheiro próprio. Então, a gente precisa de uma boa reserva para utilizar dentro da nossa empresa e não ficar no vermelho, não precisar recorrer a cheque especial, não precisar recorrer a outras fontes de dinheiro que vão dar um prejuízo, não diria prejuízo, dar um custo maior, né? Que aí, por exemplo, usando o cheque especial, a gente vai ter juros, né? A gente vai ter outros ônus, vai ter, além dos juros, tem o IOF, então gastos, né? Que a gente coloca mais, sendo que a gente não precisaria se a gente tivesse capital de giro. Então, esse saldo que a gente usa, né, essa sobra de dinheiro, esse montante de dinheiro líquido que a gente utiliza na empresa, é muito, muito importante. Então, novamente, né, é preciso conviver com sobras de dinheiro. A empresa também vai ter sobra de dinheiro, né? Então, se a pessoa tiver aquele comichão, aquele hábito de não ver dinheiro e logo gasta, fica muito complicado, né? Porque se ela ver o dinheiro ali do capital de giro sobrando na empresa, né, que é para ela usar para pagar, obviamente, os boletos, a folha de pagamento, etc. Mas se ela vê aquele dinheiro sobrando, ela pensa assim: nossa, poxa vida, eu tô com esse dinheiro sobrando, eu acho que eu vou trocar ali o armário, os armários do escritório. Acho que eu vou comprar um computador novo, né? Aí fica complicado, então nunca vai sobrar, né? Então, basicamente, é simples, né? Se a gente tem um faturamento, a gente tira todos os gastos, né? Subtrai, né? Continha de menos todos os gastos ali no dia e vai sobrar um saldo, né? Então é bom que sobre esse saldo, né? A dificuldade que eu digo para vocês do brasileiro é conviver com dinheiro. O brasileiro tem dificuldade de conviver. Duas coisas. O brasileiro, aliás, dinheiro e livro. Claro que eu falo assim, né? Genericamente. Claro que não é todo mundo. Mas dentro daquela pesquisa lá que a gente viu do Serasa, que a maior parte dos brasileiros estão endividados, então a gente percebe que é um problema quase que generalizado, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, manter esse saldo, manter essas sobras, que é muito importante. Tá tudo bem sobrar. Agora, se tiver sobrando mais, se tiver sobrando muito, significa também que tem dinheiro ocioso dentro da empresa e que pode ser melhor empregado, né? Então, se tem dinheiro sobrando demais, então aí está na hora de investir, que esse capital está parado, né? Então, está parado, está sendo corroído pela inflação. Então, digamos que começa a juntar dinheiro lá no banco, né? E vai juntando lá. Obviamente que esse dinheiro está ocioso, e aí é o momento da gente investir, né? Mas se não é o momento de investir, a gente tenta, dentro das nossas condições, por exemplo, a gente pode comprar uma máquina nova, se a gente não pode ir para um lugar maior, a gente tenta, dentro das condições que a gente tem,
elevar ao máximo a nossa produção, sempre. Ao máximo com os funcionários que a gente tem, com os recursos que a gente tem, até não estar dando conta mais, aí expande, né? Porque nesse momento que a gente está com muito cliente e precisa, é meio que forçado a expandir, isso significa que a gente tem dinheiro para fazer essa passagem tranquila. Então, muitas pessoas querem investir para depois terem os clientes, atrair clientes, expandir as vendas, sendo que um passo mais conservador seria eu expando até eu não poder mais dentro das condições, não importa se são condições simples que eu tenho, né? Não importa. Ah, eu ainda faço a produção em casa, não importa. Mas chegar no limite e aí expandir, né? É um crescimento mais conservador do que apostar primeiro para receber depois. Então a gente meio que vai recebendo ao longo do caminho, já vai captando cliente, já expande a produção, já tem mais vendas, né? Enche o bolso de dinheiro, investe e assim a gente tem dinheiro para investir, né? E o dinheiro vai retornar. E assim, quando a gente expandir, por exemplo, ir para um lugar maior, a gente consegue ter esses clientes que vão continuar comprando, que vão alimentar o nosso negócio. Então, esse seria um crescimento mais conservador, certo? Décimo, isso é básico, né? Quitar as contas na data correta e utilizar o fluxo de caixa para elaborar estratégias. Então, como eu falei, pagar nas datas corretas, não usar cheque especial, né? Ou, assim, tentar ao máximo não usar. Que, né, se for, se tiver uma conta para pagar, fazer estratégias, então, vou aqui dar desconto para quem paga no Pix, porque eu vou precisar de dinheiro, né, para pagar. Então, eu dou eu estimulo meus clientes a pagarem à vista, e assim eu consigo alavancar, né, levantar dinheiro antes da data daquele boleto, antes da data daquela conta. Então, essas estratégias que a gente utiliza, né, do que vender no cartão de crédito, que vai demorar, etc. Então, é sempre importante a gente olhar as datas, utilizar também para isso, para ver certinho as datas das nossas contas, e assim a gente consegue pagar tudo em dia, né, e não ficar devendo, não atrasar nada. 11º, verificar se a empresa está tendo lucro, né? Então, de tempos em tempos, então a gente viu lá, né? Recapitulando, finanças pessoais organizadas, investe o dinheiro, né? Acha a necessidade do cliente, acha o produto correto com uma margem grande, controla as finanças através do fluxo de caixa e de tempos em tempos verifica se a empresa está tendo lucro, né? Porque o lucro não é saldo, né? O lucro é aquela renda a mais, aquele resultado positivo a mais, que é depois da gente tirar a depreciação, da gente tirar todos os impostos, inclusive quem não assistiu aquela aula de como saber se a minha empresa está tendo lucro, por favor, assista, porque lá eu discuto detalhadamente como que a gente faz para saber se a empresa está tendo lucro, o que é depreciação, como é que a gente calcula a depreciação, né? Porque a depreciação vai corroendo o nosso capital e a gente precisa manter o capital na quantia. Então, se a gente tem 10 mil de capital, no próximo ano certamente vai ter menos de 10 mil, não é isso? Por exemplo, se a gente tem um carro, a gente compra um carro de 50 mil. No ano que vem ele vai estar valendo menos, ele não vai estar valendo mais 50 mil. Do mesmo modo, nossos equipamentos, a nossa loja, ela vai estar valendo menos. Então, como é que a gente calcula essa depreciação para a gente manter o nosso capital sempre no mesmo nível? Tem lá nesse vídeo o cálculo bonitinho, que é fácil, 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 fácil de fazer, e qualquer um consegue fazer, né? É simples mesmo o negócio. Então, de tempos em tempos, seja uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, uma vez por trimestre, sentar para saber se a empresa está tendo lucro, né? Então, deixa eu só mudar aqui. Então, como é que faz, né? A estrutura lá do DRE, lembram disso?
da aula lá de como saber se a empresa está tendo lucro. Então, a gente pode copiar a estrutura simples do DRE. Não somos contadores, não é mesmo? Não somos contadores, né? Não é um curso de contabilidade, mas nós podemos utilizar desses recursos para nós, né? Então, como que a gente faz? A receita menos o que devolveu, descontos, etc., menos o custo da mercadoria vendida, menos todas as despesas, né? Lembra das despesas? Aluguel, água, luz, despesa com venda, com publicidade, despesa administrativa, que a gente gasta lá com material do escritório, etc, etc, né? Se tiver receita financeira, soma. Se tiver despesa, tira, né? Subtrai. Menos os impostos, menos aqui os impostos sobre o lucro, já falei, e aí a gente tem o resultado, né? Igual o resultado se é lucro ou é prejuízo. Isso expliquei mais detalhadamente, inclusive, lá naquela aula, tá? Então, quem perdeu, volta lá. Que é para a gente copiar esse... Porque nós não somos contadores, é só para a gente pegar aí a ideia central, que eu sei, é o seguinte: faturamento, deduziu tudo, todos os impostos, e inclusive a depreciação, pronto, a gente tem se a gente está tendo lucro ou não. Então, simples, né? Faturamento, subtrai tudo, 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 daquele período, né? Não importa se a gente pagou a prazo, não importa se a gente pagou, né, a modo de pagamento, a gente faz tudo, né? Soma tudo, subtrai tudo e a gente vai ter o lucro ou prejuízo. E aí tá lá mais bem explicado naquela aula, tá bom? E aí, se inclusive vocês quiserem reforçar, assistam aquela aula novamente, tá? E aí, o que a gente faz se a gente souber que está tendo lucro? Obviamente que a gente reinveste o lucro, porque esse é o passo diferencial a mais. Esse é o passo que faz as empresas crescerem. Então, é tudo isso, né? Mas esse é o passo diferencial que dá aquela largada, aquela vantagem na frente dos concorrentes. Né? Aí é que está a importância da gente controlar os nossos desejos, porque muitas vezes a gente vai ter vontade de tirar esse lucro e gastar com a gente, e a gente vai ter que replantar de novo na nossa empresa, né? Adubar novamente a nossa empresa para ela crescer mais um pouco e assim ela dar mais lucro no futuro. Né? Então a gente troca um resultado no presente por um resultado no futuro, né? Então, esse é o diferencial que muitas vezes falta, né? Se reinvestir, em apostar na empresa. Então, tendo lucro, reinveste. E aí faz o processo inteiro de novo, tá? Claro que a gente pode tirar uma parte do lucro quando for conveniente, né? A gente pode reinvestir apenas uma parte do nosso lucro. Então, reinvestindo uma parte do lucro, o que a gente faz? Volta lá no início de novo. Então, a gente começa tudo de novo. A gente começou a ganhar um dinheiro a mais, mas esse dinheiro a mais, lá digamos assim, que a gente retirou o dinheiro da nossa empresa para a gente conseguir usar, né? Uma parte do lucro para a gente usar com a gente. Aí a gente volta lá para o início dessa aula, que é o seguinte: vou aplicar esse dinheiro, vou gastar ou vou aplicar numa nova fonte de renda? E aí, se a gente aplica numa nova fonte de renda, além da gente estar aplicando o lucro da nossa empresa, a gente dividiu. Essa parte do lucro vai para minha empresa, eu vou reinvestir. Essa parte do lucro vai para mim, só que eu vou colocar numa outra fonte de renda, seja no fundo imobiliário, seja no mercado financeiro, qualquer produto no mercado financeiro, seja em outra coisa, né? E assim as coisas vão multiplicando, né? Esse é o segredo, o quanto a pessoa reinveste. Né? Então, aí voltamos lá para o começo da aula, né? Do multiplicar as fontes de renda e fazemos todos os passos de novo até chegar no 12 e dar mais lucro. Aí a gente pega o lucro de novo, divide. Né? Uma parte vai para mim, eu vou investir em outras coisas, parte eu reinvisto na empresa e começa tudo de novo até ter mais lucro e faz. E aí é dinheiro sobre dinheiro, né? Porque quanto mais dinheiro a gente tiver para investir, mais lucro a gente vai ter. Claro que dentro de certas, né, circunstâncias, obviamente,
ou mesmo no mercado financeiro, que como a gente viu lá na aula de investimentos, que tem lá na playlist gravada, acho que é a aula número 4, que é sobre investimentos, eu explico lá qual que é o segredo dos juros compostos. Aí a gente começa a ganhar juros sobre juros, né? Então, é assim que se faz. E o primeiro investimento é o conhecimento, tá? Então, o primeiro investimento, se tivesse um investimento assim para a gente fazer, seria o conhecimento. É o primeiro de todos. Então, nunca hesitar em procurar conhecimento. Nunca hesitar em conhecer o que te falta, né? O que falta, a habilidade que falta para você dentro da sua empresa, seja habilidade de gerenciar finanças, habilidade de comunicação, habilidade de qualquer habilidade, né? Então, o primeiro investimento é o conhecimento, certo? Então, se tivesse alguma coisa para investir, invista no teu conhecimento, né? Invista ali em apostar em sanar as suas deficiências, porque assim você consegue muito mais, vai conseguir alavancar muito mais o seu dinheiro, tá bom? E por fim, aqui, conhecimentos essenciais para alavancagem de dinheiro, tá? Então, aqui eu selecionei alguns só para gente finalizar, tá? Preferência temporal baixa. Isso significa que você prefere o futuro ao presente. Então, essa é uma habilidade essencial. Sem isso, não tem ganho financeiro. Porque quem ganha dinheiro mesmo, ele tem a habilidade de esperar por uma recompensa no futuro. Ponto. Se a pessoa quer tudo imediatamente, ela vai gastar imediatamente, ela não vai reinvestir, não vai. Então, acabou, né? O ciclo financeiro dela vai ser muito curto. Ela ganha, gasta, ganha, gasta, ganha, gasta. E não consegue alavancar esse dinheiro, né? Então, desenvolver essa habilidade de esperar pelo futuro é importante, é um conhecimento mesmo. Excel. Então, muitas vezes as pessoas chegam aqui e querem aprender tudo sobre Excel. Não tem como, né? Tem que fazer um curso de Excel. Tem curso gratuito de Excel no YouTube. Tem aula simples. Então, assim, dependendo do teu conhecimento, Excel é uma ferramenta que o empreendedor precisa ter. É bom para ele gerenciar as próprias finanças, é bom para ele gerenciar as finanças da empresa. Então, Excel, né? Não, é um conhecimento que precisa, né? Que às vezes a pessoa chega aqui com conhecimento zero e não entende muito como é que funciona ali as planilhas, mas invista nisso, tá? Então, se você já tem um conhecimento básico, avance, né? Chegue no intermediário, porque tem muitas ferramentas na Excel que você pode usar, né, que são excelentes. Então, avance nesse tópico. É uma excelente habilidade para se adquirir. Terceira habilidade, para ganhar mais dinheiro com a empresa, marketing digital. Mesmo quem atua dentro da própria cidade pode usar o marketing digital. E eu não digo de virar blogueiro, não. Não caia nessa esparrela. É tráfego, fazer tráfego, posicionar bem o nome no Google, fazer com que as pessoas, né, quando elas busquem uma empresa de doces na cidade de Guarapuava, apareça sua em primeiro lugar. Então, ou um salão de beleza, ou um serviço de nutrição, seja qual for, né, que esteja bem posicionado, trabalhar isso é muito importante. Então, essa é uma habilidade que faz diferença, sim, no faturamento. Conhecimento que também precisa ter, atualidade econômica. Não precisa ser um expert em economia, não, é só acompanhar. Se está tendo muita inflação, se está todo. E não precisa ser notícia, não. A gente percebe isso no mercado, a gente percebe isso com o nosso poder de compra, né? A gente percebe com. Ih, tá. Cada vez eu estou comprando 10% a menos. Então, é só para a gente se atualizar. Então, se, por exemplo, está todo mundo falando, se nas notícias, tudo está noticiando que está tendo inflação, a gente pode esperar que a gente vai ter que reajustar nosso preço também, né? Então, ficar atento a isso. O juro vai subir. Ou seja, talvez não seja a melhor maneira de se contrair um empréstimo com juros altos. Então, são essas coisas básicas, principalmente inflação, para saber como que a gente vai lidar com isso quando a gente for comprar do nosso fornecedor, que provavelmente ele vai repassar o preço, ele já vai aumentar o preço para a gente vai comprar mais caro,
ou repassar para o cliente. Juros também, questão de decisão estratégica quando a gente vai investir. E, por fim, investimentos. Investimentos que podem ser imobiliários, que podem ser financeiros. Não importa o tipo de investimento que você vai fazer. Eu vou construir uma kitnet e vou colocar para alugar. Vou botar tudo no mercado financeiro porque eu quero só acompanhar uma vez por mês. Beleza. Mas o importante é aprender sobre investimentos. É uma coisa excelente para o empreendedor aprender, tá? Já que ele está nesse universo do dinheiro. A última coisa aqui que eu quero dizer para vocês, para a gente finalizar esse módulo, que é o seguinte: o mercado ele tem uma característica que parece impiedosa, mas para o consumidor, e todos nós somos consumidores também, é boa, né? Porque fica quem oferece um melhor serviço. Então, o mercado expulsa os menos aptos. É um fenômeno, uma característica do mercado. Ele expulsa os menos aptos. Quem se adapta menos, quem sabe menos, quem faz menos. E isso de saber menos não é uma questão de ter graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Não tem nada a ver com isso, porque a gente vê pessoas que têm tudo isso e não conseguem, né, se adentrar no mercado, ao mesmo tempo que a gente vê pessoas que, inclusive, depois eu vou mandar para vocês um link, uma pessoa que é um curitibano, que na verdade não é curitibano, mas é um pipoqueiro lá de Curitiba, que era um boia fria. Então, ele era um boia fria e conseguiu subir de vida, né, no mercado. Então, essa aptidão é uma aptidão de resiliência, de criatividade, de vontade de aprender e de percepção. Essas características que o mercado exige, né? Então, por isso que o empreendedorismo não é para quem não gosta de aprender, né? É para quem gosta de aprender e é muito resiliente. Então, se o empreendedor é resiliente e gosta de aprender, ele sim tem muito sucesso no mercado, né? Então, é muito importante a gente desenvolver essas habilidades se a gente quiser conseguir faturar muito, né? Principalmente continuar aprendendo, que é isso que vocês vieram buscar aqui. E eu espero que vocês tenham encontrado tudo que vocês vieram a buscar. Espero que, para quem esse curso foi o primeiro, eu espero que vocês continuem aprendendo, continuem buscando. Então, se vocês têm uma falta em alguma área, busquem mais conhecimento nessa área, busquem livros, busquem profissionais com quem vocês possam fazer mentorias, continuem buscando, né? Porque cada momento vai aparecer uma falta que a gente tem. Então, se esse é o seu primeiro curso, eu desejo que você continue buscando conhecimento. E se você é o seu, sei lá, quinto, 10º curso, eu espero que você continue. Então, eu desejo muito sucesso para vocês, muito dinheiro. Espero que todos vocês prosperem e que todos vocês também façam a diferença para a cidade de vocês, né, e na comunidade de vocês. Então, é isso, pessoal. Abraço e fiquem com Deus.